Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 16. Vamos lá, vamos começar? Bom dia. Paz do Senhor. Mateus 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e os puseram à prova, pedindo-lhes que mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer o bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar o pão, e disse-lhes Jesus: estejam atentos. E disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, é porque vocês estão discutindo entre si sobre quem não tem pão? Ainda não compreendem? Não lembrem que 5 pães, ainda não se lembram dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem de que não é de pão que eu estou lhe falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe perguntou aos seus discípulos: o que os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, filho de Jeremias, ou um profeta. E você? Perguntou ele. A quem você diz que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, para que o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte e sua ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. E então Pedro, chamando-o à porta, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço a mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois do que adianta ao homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Garanto que alguns daqui se acham que não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. O texto ele começa com os fariseus mais uma vez querendo testar Jesus. E Jesus, ele vira para os fariseus e fala: eu não vou dar sinal para vocês nenhum. Eu já tenho feito tantas coisas. Se vocês não obedecem aos sinais que eu tenho falado, se vocês não estão diante do propósito que eu tenho, trazido na terra até agora, se vocês não estão entendendo o que eu tenho feito para essa geração, o sinal que eu vou trazer, o que eu já tenho falado, é o de Jonas. Olha, vocês olham para o céu e vocês veem, olha, o céu está vermelho, então vai chover. Ali, quando anoitece, também vocês estão observando e vocês veem que vai anoitecer. Quando vai chegando o pôr do sol. Então, vocês sabem discernir o tempo e vocês não sabem discernir os tempos. Então, eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês. E ali Jesus se despede dos fariseus. Ele segue mais um pouquinho e os discípulos vêm conversando com ele sobre a falta do fermento do pão. Ali Jesus vai ensinando mais um pouquinho e falando para eles não prestarem atenção no ensinamento nem dos fariseus nem dos saduceus. Porque tanto os fariseus quanto os saduceus adoravam a Deus de boca para fora. Quantas pessoas vocês conhecem que adoram a Deus de boca para fora? Eu conheço uma multidão de pessoas. Eu conheço tantas pessoas que adoram a Deus de ouvir falar. Eu conheço pessoas que são gabaritadas, estudiosas. Eu conheço pessoas que têm assim um vasto conhecimento em Deus, da boca para fora. Porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a segunda parte do texto, ela fala sobre a confissão de Pedro e Jesus, que ele predia a sua morte e a sua ressurreição. E quando o texto fala que Jesus prediz a morte, que Pedro confessa Jesus e ele reconhece quem é Jesus, Jesus está conversando com os discípulos e ele pergunta aos discípulos: olha, quem eu sou? Alguns dizem que eu sou profeta, outros dizem que eu sou Elias. Vocês estão comigo há tanto tempo. Eu tenho ressuscitado mortos, Eu tenho curado, eu tenho libertado. Quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Então Pedro toma coragem e fala: você é Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus olha no olho dele e fala: Pedro, isso que você fez aqui agora mostra que você não foi nem carne nem sangue que fez você entender quem eu era, mas sim o próprio Deus. É sobre isso que eu vim instituir aqui na terra. Você entendeu tudo o que eu vim fazer, de tal forma, de tal modo, que quando eu for, a minha igreja será instituída por você. Você vai comandar o povo e é sobre você que eu depositarei a confiança de fundar a minha igreja. E não se esqueça que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olha, Pedro, a minha igreja ela vai ser tão forte, tão forte, tão forte. Vai começar tão pequenininha, tão simples, tão singela. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a estrutura da minha igreja, porque ela vai ter bases sólidas no Evangelho. Ela vai ter bases sólidas em mim. E ali, quando eu for, eu estarei com o meu povo, com a minha noiva, que vai ser a igreja.
Então vocês têm uma grande missão, que é instituir a minha igreja. E ele segue e ele vai contando para eles que é necessário ele ir para Jerusalém para sofrer e para morrer. E exatamente na mesma história, no mesmo contexto, e quando Jesus continua a conversa, Pedro diz: não, Jesus, você não vai passar por tudo isso, eu te amo tanto. Não, Jesus, eu não vou deixar. Senhor, isso não vai te acontecer. Na mesma hora, Jesus fala: sai daqui, Satanás. Sai daqui. Deixa de ser uma pedra de tropeço para minha vida. Uai, isso não é estranho? Ele fala assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Peraí, há 5 minutos atrás ele era um homem de Deus, ele tinha reconhecido Jesus por uma revelação de Deus. Jesus tinha acabado de falar para ele que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não é estranho? Ele disse que a igreja seria formada, fundada, que ele iria ali instituir a igreja dele e de repente ele diz que Pedro estava possuído por demônios. Sim. Sabe, todas as vezes que eu e você, apesar de estarmos dentro da igreja, deixarmos a nossa carnalidade, falarmos na frente daquilo que é muito mais importante e que é a direção de Deus para a nossa vida, nós estamos sendo invadidas pelo espírito do maligno. Olha, Jesus ele foi enviado a sofrer e ele sabia disso. Jesus ele estava sendo ali, criterioso, cirúrgico. Ele estava contando: eu preciso ser enviado para sofrer. E Pedro falou: não quero que você sofra. Ele: mas Pedro, eu preciso sofrer. Você não vai. Ele: Pedro, você age feito alguém que vê diante dos teus olhos. O demônio, ele tem te seduzido. Mas há de chegar o dia em que o demônio não vai mais te seduzir, a tal modo que um dia você ainda vai morrer por mim. Vocês precisam de entender que o evangelho não é brincadeira. E aqui ele estava explicando sobre o evangelho não ser brincadeira. Aqueles homens, todos eles, fora Judas, morreram por amor ao evangelho. Aqueles 3 anos fizeram uma revolução tão grande na vida deles, que o fim da vida deles foi se entregar por amor ao evangelho. Então Jesus diz assim, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês precisam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Pois todo aquele que quiser achar a sua vida vai perder. E todo aquele que quiser se salvar, todo aquele que quiser perder a sua vida por minha causa, vai se salvar. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou do que adianta o homem trocar a sua alma? Porque o Filho do Homem virá, e ele é a glória do Pai. E os teus anjos recompensará cada um de acordo com a entrega que ele tem feito. Sabe, essa conversa de Jesus é a conversa que Jesus tem comigo e tem com você todos os dias. Ele fala: filho, entrega a sua vida, entrega o seu coração, para de andar diante da sua carnalidade, para de andar diante dos teus conselhos, sabe? Já chegou a hora de você parar de se movimentar pelo que você vê. Por que você não começa a se movimentar pelo que eu apresento a você? Por que você não começa
a entender quais são os meus princípios e os meus valores? Por que você não solta a corda e deixa eu conduzir? Por que você não deixa que as circunstâncias sejam comandadas por mim? Por que que os teus valores não são valores eternos? Por que que as tuas circunstâncias não são circunstâncias eternas? Por que que o teu coração não estão apregoados nas minhas palavras? Esse é o convite do céu para mim e esse é o convite do céu para você. Jesus, quando ele estava falando essas palavras para aqueles discípulos, ele estava ensinando tudo o que a gente precisa para poder negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Não adianta a gente querer ser meio de Deus. Porque todas as vezes em que a gente for muito intenso, Jesus, você é o Filho do Deus vivo, como Pedro foi. E ali Jesus reconheceu ele, falou, Pedro, de fato você me reconheceu. Eu sou realmente o Filho do Deus vivo. E logo depois ele fala, não, Jesus, você não vai passar por nada que você tem que passar. Ele, Pedro, só pode ser o demônio falando na sua boca. Porque todo mundo vai precisar perecer em algo. Todo mundo vai precisar de entregar algo. E eu, por amor à humanidade, vou precisar de entregar algo. E vai chegar o dia em que vocês vão precisar de entregar algo. E esse algo vai ser sacrificial. É pegar a cruz e seguir. Porque o evangelho não é docinho de coco. O evangelho é negar a si mesmo. E negar a si mesmo dói na carne. É tomar a cruz. E tomar a cruz é pesada. E seguir. Seguir ainda tomando a cruz. Negando a si mesmo. Tem uma geração que se perdeu no meio do caminho. Olha, isso me assusta muito. Na Europa, uma geração se esqueceu de passar para a próxima geração. O que era? Jesus. Acabou. Parece que aqui no Brasil a gente está caminhando para isso. Um Jesus que é totalmente permissivo. Um Jesus que vai fazer os seus desejos, as suas vontades. Um Jesus que é pregado na Bíblia, mas é um Jesus que vai satisfazer só o desejo do seu coração. E esse não é o Jesus que a gente aprende. Não é o Jesus que está nas Escrituras, porque o Jesus que está nas Escrituras, ele tem tudo a ver com santidade. Ele tem tudo a ver com negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ele tem a ver com abrir mão de lacunas, de espaços, fechar brechas. Ele tem a ver com você resistir até você mesmo. O Jesus da Bíblia, o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não trabalha na sua soberba, ele espera o seu tempo. Sabe por que muitas vezes a gente leva anos para resolver uma demanda que era para ter sido resolvida em semanas? Porque ele espera o seu tempo. Sabe por que tem gente que morre sem desfrutar daquilo que tinha que ter desfrutado? Porque Jesus, ele é tão cavalheiro, tão gentil, que ele ficou anos e anos e anos esperando você querer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Quem invade os nossos espaços é o demônio. Jesus não. Esse é o problema, nós precisamos desejar. Estar ao lado de Deus requer o desejo. O problema é que além do desejo precisa vir de uma negação de nós mesmos. Você nega a vingança. Você nega a sua raiva, sua ira, a ira má, porque existe a ira boa, que é o apetite irascível, e existe a ira má. Então você nega a ira má e você nega. Simplesmente, Jesus esperou e você não viveu.
Deus não vai invadir o seu espaço. Ele vai esperar a hora certa de você ter o entendimento necessário. Tem uma frase que ela me movimenta. Ela diz assim: no céu não existe filhos imaturos. Então que hoje eu e você possamos entender quem de fato é Deus na nossa vida. E o que de fato é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Nós não podemos ser aquele homem de ânimo dobre. Nós não podemos ser um homem que reconhece Jesus num capítulo e no outro não deixa ele cumprir o propósito dele. Negar a si mesmo é negar a si mesmo. Tomar a nossa cruz é tomar a nossa cruz. E seguir é seguir independente de. E é esse que é o convite do céu para nós mesmos, para nós hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito especial eu te peço, eu te convido, doce Espírito Santo, faça parte da nossa vida, Senhor. Comanda, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é doce e é gentil, a tua presença é inigualável e irresistível. Por isso nós queremos te pedir, faça morada em nós, mude a nossa estrutura, até que a gente aprenda a última lição. Nós não queremos deixar nada nessa terra, nós não queremos deixar de viver uma vírgula, um detalhe. Nós não queremos deixar paralisar o tempo por conta da dureza do nosso coração. Por isso eu te peço nessa manhã, nos incline ao propósito para o qual nós fomos chamados e criados. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que a gente leu hoje é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Viver o Evangelho não é brincar de Evangelho. Viver o Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu quero saber nessa manhã, responde para você. O que você vai entregar no altar do Senhor? Todos os dias nós vamos ter que entregar alguma coisa. O Evangelho de Cristo, ele é feito de um arrependimento diário. Se você não passar por esse arrependimento, se você não passar por esse checklist, se você não passar por essa renovação, se você não passar por isso, provavelmente todos os dias você vai se afastar um pouquinho da presença de Deus. Se você não entender que o Evangelho de Cristo é soltar e não reter, é amar, é entregar e não prender, é entregar, é ir, é deixar, é negar a si mesmo, é querer a Jesus independente de, você vai se perder no meio do caminho. Não deixe que as distrações deste mundo te impeça de entender o que o Senhor tem para esse tempo, para a sua vida. Não permita que as distrações deste mundo roubem as sementes que o Senhor tem plantado no seu coração. Porque daqui a pouquinho vai passar muito tempo, ele vai ter que plantar novas sementes. E essas sementes que eram para estar sendo frutificadas, elas vão ter que ser replantadas. E aí vai começar todo um processo de novo. Então não permita, lute para que o inimigo não roube de você as sementes que o teu Deus te deu. Quem deu essas sementes que estão no seu coração foi o seu Deus. Não permita que o inimigo leve de você o que Deus te deu. Por isso, não tenha um ânimo dobre. Não seja um pouco de Deus, um pouco do mundo. Entenda que ou você é integral de Deus, ou você é integral do mundo. Não tem como ser meio de Deus e meio deste século.
Acreditar em meias verdades já é relativizar as coisas de Deus. Então que hoje eu e você possamos fazer uma entrega genuína e verdadeira na presença de Deus. É isso. Amanhã encontro vocês aqui, 5h45, para a gente poder continuar o livro de Mateus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.